Bom dia a todos. Vamos orar antes de começarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, meu Deus, para desenvolver o que todo mundo precisa, o que é mais importante, para desenvolver, Senhor, esse relacionamento, até mesmo porque tudo gira em torno disso, o relacionamento com o Senhor. Meu Deus, é o que nós precisamos, é o que a igreja precisa, é o que cada pessoa precisa. Então que possamos estar abertos nesse momento, meu Pai, e que essa madrugada seja para nós um momento de aproximação do Senhor. Meu Deus, que possamos, meu Pai, desenvolver essa proximidade contigo a cada dia, até mesmo porque precisamos do Senhor para tudo, precisamos do Senhor para viver, precisamos do Senhor para ter paz, precisamos do Senhor para ter alegria, precisamos do Senhor para estar bem conosco mesmo. Então eu peço, Senhor, eu peço que a tua presença esteja com cada um de nós e que isso se estabeleça como uma convicção, meu Pai, que isso se estabeleça como uma verdade. O Senhor habita em nós, o Senhor está conosco, em um nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, prepara cada mente, cada coração, meu Deus, para que todos nós possamos amadurecer e aprender um pouquinho mais do Senhor, meu Deus, e que assim possamos aproveitar esse momento, esse período na madrugada que nós vamos estar aqui, até mesmo porque o Senhor disse que ama aqueles que te amam, e aqueles que te buscam na madrugada te encontrarão. Então que cada um de nós possamos encontrar o Senhor, possamos, meu Deus, ter um encontro com essa verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que estabelece. Em um nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor. Eu peço a tua bênção, peço a tua unção, peço a tua graça, que o Senhor dirija tudo o que nós vamos fazer, meu Deus, e que possamos terminar esse período mais próximos do Senhor, te conhecendo mais do que te conhecíamos, tendo mais do Senhor e menos de nós mesmos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Por o próprio tema, relacionamento com Deus, não tem uma palavra melhor do que essa, até mesmo porque, para eu ter relacionamento, eu preciso ter maturidade. E essa maturidade, ela é desenvolvida através desse conhecimento, através dessa certeza, até mesmo porque é o que nós estamos falando, e a bispa começou falando disso no domingo. Diga comigo, Deus é real, independente de como eu me sinta. O problema é que muitas vezes nós somos levados e dominados pelas nossas emoções. Então eu vou levando a minha vida com Deus com base no que eu sinto. Então, se eu sinto algo, se eu tenho alguma experiência, se algo acontece na hora da oração, Deus veio me visitar. E às vezes, quando não há esse movimento, quando não há esses sentimentos me apoiando, aí eu começo a ficar com dúvida. Será que Deus está aqui? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus, Ele está se agradando de mim? E aí eu vou baseando o meu relacionamento com Deus com base no que eu sinto. Mas nós ouvimos, e eu volto a frisar, Deus prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Mas Ele não prometeu que nós o sentiríamos em todo o tempo. E uma das coisas que mais provam essa maturidade, eu não preciso sentir Deus para saber que Ele está comigo. Eu não preciso ter tudo favorável para saber que Ele está comigo. Eu não preciso ter as coisas caminhando como eu gostaria, ou todas as minhas orações respondidas como eu gostaria, para saber que Deus está comigo. Eu sei que Ele está comigo, o que eu sinto não muda isso, o que eu vivo não muda isso. O que eu passo não muda isso. Então não tem a ver, é como o próprio Paulo disse, e isso nós aprendemos com Paulo, aprendemos com Davi, aprendemos com José, e aprendemos principalmente com Jó. Não tem dessa, eu descobri, diga comigo, eu descobri o segredo de estar bem em toda e qualquer
circunstância. E o que é? Qual é o segredo para estar bem? Em todo tempo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não tem a ver com o que eu estou passando. Eu sei ter com abundância, mas também, se chegar a necessidade, isso não será um problema para mim. O problema não muda quem Deus é para mim. A falta de resposta não muda quem Deus é para mim. Uma situação que não se define na minha vida não vai mudar quem Deus é para mim, porque isso foi construído através de um relacionamento. Eu não preciso sentir Deus para poder saber que Deus está comigo. Da mesma forma, quem é casado. Você não precisa sentir a sua esposa ou o seu marido para saber que ele está lá. Você não precisa, muitas vezes, ouvir a voz dele ou dela para saber que ele está ali. Você sabe que ele está ali. Então, independente do que aconteça, se nós não aprendemos isso, as circunstâncias mudam a nossa visão do que Deus é e do que Deus pode fazer. E é onde a maioria dos cristãos são sabotados. Até mesmo porque Isaías nos ensina isso. Isaías capítulo 8, versículo 17, na NTLH diz assim: diga comigo, ele se escondeu do seu povo. Diga, mas eu confio nele e ponho nele a minha esperança. Aqui nós já conhecemos a história, nós sabemos o que aconteceu com Israel aqui nesse período, tudo que eles viveram, o exílio e tudo, e a questão foi, Deus simplesmente se escondeu. Deus não falou mais nada, Deus não se manifestou mais, Deus não apareceu mais, movimentos espirituais não aconteceram, e ali muitas pessoas se entregaram, outras desanimaram, até mesmo porque se eu não vejo a ação de Deus, se eu não vejo o mover de Deus, se eu não vejo a resposta de Deus, então Deus não está mais aqui, nem sempre. E Jeremias, Isaías, Davi, Jó, José, vai nos ensinar isso. Momentos que eles não tinham nada, apenas a confiança e a certeza, Deus está comigo. Aí eu te pergunto, o seu relacionamento com Deus depende do quê? Quando você fala da sua vida com Deus, quando você fala da sua confiança com Deus, eu vou fazer a mesma pergunta que Senaqueribe fez para afrontar Ezequias e todo o povo. Vocês baseiam essa confiança no quê? Nos momentos? E se o momento for ruim? Eu baseio a minha confiança em Deus no quê? Nas circunstâncias, só que nem sempre elas são favoráveis. E quando elas não forem favoráveis? Até mesmo porque isso é muito sério. Diga comigo, o maior inimigo dos cristãos é a emoção. Porque elas estão mudando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você parar para analisar, você acorda sentindo uma coisa, no meio do dia você está sentindo outra, e você vai dormir sentindo outra totalmente diferente. Isso em relação a tudo, por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu costumo dizer isso, eu ouço a bispa falar assim, não é de agora. Isso já tem muitos anos. Diga comigo, sentimentos são armas letais. Porque eles mudam, só que quando eles mudam as consequências ficam. É por isso que eu não me baseio em sentimentos. É por isso que eu não me baseio nas emoções. Porque enquanto as emoções tiver controle sobre mim, ou seja, eu estou bem quando tudo está bem. Eu estou feliz quando tudo está feliz. Eu consigo ser bom para os outros quando tudo está caminhando bem. Agora, se algo muda, ou se eu já não estou sentindo mais, então agora o meu comportamento muda, a minha ação muda, o tipo de ser humano que eu sou muda, beleza, ok, as emoções te controlam. As emoções te dominam. É elas que definem a sua vida. E olha que eu já lido com pessoas já há bastante tempo para saber. Todo mundo que é movido pelas emoções, eles serão derrotados e na maioria das vezes fracassados e frustrados. Por quê? Porque cada hora você sente uma coisa. A prova disso, quem é casado aqui vai saber muito bem o que eu vou dizer agora. E isso nós temos aprendido a cada quarta-feira. Quantas vezes você acorda
que a sua vontade não era nem de ir trabalhar. A única coisa que você queria era ficar com o seu cônjuge ali, com o seu marido, com a sua esposa. Assim, por você ficaria o dia inteiro grudado nele, grudado nela. Quando chega a noite, você não quer nem ver pintar de ouro, você não quer nem ouvir a voz. Quantas vezes que você vira e fala assim, eu te amo, você é tudo para mim. Aí daqui a pouco você entra no quarto, vê aquela toalha molhada em cima da cama. Cadê? O amor já sumiu, aí agora já começa, não valoriza meu trabalho, e isso, e aquilo. Aí vai para o banheiro, vê a tampa lá do vaso levantada, a garrafa vazia na geladeira. Aí daqui a pouco, mas eu não sou escrava aqui dentro. Isso é o quê? Emoções. Elas estão oscilando o tempo inteiro. Elas oscilam na vida sentimental, elas oscilam no casamento, elas oscilam na vida profissional e principalmente elas oscilam na comunhão com Deus. Elas variam, no mesmo tempo que eu estou aqui cheio de convicção, cheio de esperança, eu estou aqui decidido, 10 vezes mais, e isso, e aquilo, às vezes um não que chega é o suficiente para me fazer desacreditar de tudo, para me fazer desistir de tudo, para me fazer desanimar de tudo. Quantas vezes você pode dizer isso para mim? Você pegou a palavra aqui no culto e você saiu assim, ó, que quem parasse na tua frente você atropelava. Assim, você não via a hora de pôr aquela palavra em prática, e vai acontecer, e eu vou fazer, termina o culto, você sai, assim, a 1000 por hora. De repente você chega em casa e a primeira coisa que você se depara é com a mesma situação que você estava convicta que iria mudar. É com a mesma situação que você estava convicta que seria diferente. Naquele momento é como se tudo que você tivesse ouvido e todo aquele ânimo, aquela força, aquela disposição acabasse, terminasse. E a única coisa que passa pela sua cabeça é isso aqui não tem jeito. Por quê? Diga comigo, as emoções mudam. Você já parou para analisar que você pensa a mesma coisa em um único dia, de várias formas diferentes e até ter vários pontos de vistas, tudo dependendo da sua condição emocional? Você já parou para analisar que você pode pensar no teu casamento assim de várias formas no decorrer do dia, e dependendo de como está seu emocional, ora você quer largar, ora você quer ir embora, ora você não quer voltar para casa, e ora ele é a melhor pessoa do mundo, ela é a melhor pessoa do mundo? Quantas vezes em relação às mesmas coisas nós pensamos 1 milhão de coisas diferentes? Em relação aos seus projetos, os seus sonhos, ao que você deseja, quantos pontos de vista você não cria num único dia em relação ao que você quer conquistar? Quantos pontos de vista você não desenvolve num único dia em relação a um projeto que você tem, ou em relação a algo que você espera? Tudo varia de acordo com o que você está vivendo naquele exato momento. Dependendo da sua condição emocional, do seu estado emocional, você tem um ponto de vista da mesma situação totalmente positivo e totalmente negativo. É por isso que nada disso me domina. É por isso que a Bíblia, o tempo inteiro, ela vai mostrar, porque uma das coisas que a maturidade, ela causa em mim, é essa, diga comigo, estabilidade. Porque sim, estabilidade é resultado de maturidade. Eu só consigo ser uma pessoa estável em Deus. Eu só consigo ser uma pessoa que não importa o que aconteça, não importa o que eu viva, eu sei quem Deus é. E eu sei tudo o que Ele pode fazer. Se eu sei quem Deus é, e se eu sei tudo o que Ele pode fazer, então o que me acontece já não importa, porque eu sei quem Deus é. E eu sei o que Ele pode fazer. O que eu estou vivendo já não me interessa, então se vem uma notícia ruim ou se vem uma notícia boa, para mim já não muda, porque eu sei quem Deus é e eu sei o que Ele pode fazer. Então estabilidade é o primeiro fruto da maturidade. É por isso que a Bíblia diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, diga comigo, não terei prazer nele. Só que é tão incrível quando eu fico vendo as pessoas, elas recuam o tempo todo. Na hora que elas deveriam crer, elas duvidam. Na hora que elas deveriam permanecer, elas desistem. Na hora que elas deveriam perseverar, elas entregam.
Na hora que elas deveriam ficar com a palavra, elas cedem para todos os acontecimentos. Ao invés dela focar o que Deus deu a ela está preocupada com os impactos da guerra, ela está preocupada com os impactos da crise, ela está preocupada com os impactos da pandemia, disso, daquilo, ela está se envolvendo com tudo, o tempo inteiro ela está recuando. O tempo todo, ela era para crer, ela duvida. Era para resistir, ela cede. Era para confiar, ela desconfia. E assim ela vai vivendo toda hora. Eles estão ou na fé ou na dúvida, na incredulidade. Aí a mente dividida, consequentemente, diga comigo, a pessoa vive de forma instável. E aí, como resultado disso, o que acontece? Ela nunca vai receber. Ela nunca vai receber o que ela sonha, o que ela deseja, que era o que eu estava dizendo. Se eu só sei buscar a Deus enquanto está tudo bem, se eu só consigo sorrir enquanto está tudo bem, se eu só consigo ser gentil enquanto está tudo bem, enquanto eu tenho dinheiro no bolso, porque se você parar para conversar comigo, você vai, ou você conhece pessoas assim, que se elas têm dinheiro no bolso, elas assim, estão de sorriso a orelha, começou a faltar dinheiro, elas mudam. As coisas estão caminhando bem, elas se tornam um amor de pessoa. Um negocinho deu errado, ela se transfigura, ela se transforma. Então, se eu só consigo estar bem quando tudo está bem, se eu só consigo estar bem quando tudo flui, a pergunta que eu te faço é, as circunstâncias mudam, não mudam? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E que era para eu ficar com o quê? Com a parte que ele venceu. O próprio Jesus disse que muitas seriam as aflições do justo, mas não era para eu focar isso, era para eu focar que ele me livraria de todas. O próprio Senhor disse que no dia mau, o dia mau chegaria para todo mundo. Mas é o que eu bato assim, sempre na mesma tecla, não é o que te acontece. É o que você faz quando acontece algo que determina tudo. Aí se você só está bem, ou se você só confia, ou se você só acredita, quando tudo é favorável, as circunstâncias mais cedo ou mais tarde mudam. Quando elas mudarem, você vai fazer o quê? Porque as circunstâncias mudam. De uma hora a outra elas podem mudar. E a hora que elas mudarem, então se tudo que você tem em Deus é baseado só em momentos bons, quando o momento ruim chegar, o que você faz? Como que você adora a Deus? Como que você busca a Deus? Porque nós temos que estar atento. A mais profunda adoração é louvar o Senhor, independente da dor. É dar graças, independente do momento ou das dificuldades que eu estou vivendo. É eu agradecer o Senhor, é eu render a Ele, durante a dor e amá-lo, diga comigo, quando Ele parece distante. Porque tem momentos que nós vamos ler aqui o próprio Davi falando, e eu me encanto com isso, que olha, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E você vai ver ele dizendo, Senhor, o Senhor vai continuar se fazendo de surdo enquanto eu estou aqui sofrendo? O Senhor vai continuar se fazendo de surdo enquanto eu estou aqui clamando por ajuda? O Senhor vai continuar me ignorando enquanto eu peço por socorro? Porque todos nós podemos passar por isso. Só que a verdadeira adoração, ela nasce aqui. Quando eu sou capaz de fazer a mesma coisa que eu faria para Deus, se tudo tivesse fluindo quando nada está fluindo. A mesma disposição que eu tenho de buscá-lo quando tudo está acontecendo, é a mesma disposição que eu tenho para buscá-lo quando nada está acontecendo. É o que eu vejo Sadraque, Mesaque e Abidnego falando para o rei. Isso é maturidade. Isso é crer que Deus é real, independente de qualquer coisa. Ô rei, ninguém aqui vai se defender não. Ninguém aqui vai se defender. Porque o Deus que nós cremos, Ele pode e Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não muda nada. Se Ele não nos livrar, não muda nada. Sabe por quê? Porque para amadurecer no relacionamento com Ele, diga comigo, Deus nos testará com períodos de aparente distância, para ver o que sai.
Porque nem sempre eu sinto Deus, nem sempre eu percebo a presença dEle, mas nem por isso eu deixo de fazer o que Ele espera que eu faça. Nem toda oração que eu fizer eu vou ter uma experiência, nem toda oração que eu fizer eu vou ser visitado por Ele, mas mesmo assim eu vou continuar orando todos os dias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso é relacionamento com Deus. Eu não preciso sentir, eu sei que Ele está comigo. Ah, mas parece que tudo piorou. Não importa, eu sei que Ele está comigo. Ah, mas não tenha mais. É como nós estamos sendo ensinados. A época em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou nos esqueceu, é a época que mostramos para Ele o quão maduro nós estamos nos tornando. Até mesmo porque o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir não interfere mais. Eu olho para Jó, eu olho para Davi, eu olho para José. São pessoas que passaram por isso, e todo cristão que deseja ser sábio, que deseja crescer, que deseja ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, diga comigo, também passará. Passará pelo quê, pastor? Momentos que o silêncio de Deus vai ser a única coisa que nós vamos ter. Eu falava isso ainda no culto para a igreja mais cedo. Imagina, tem momentos que você está tão aflito, tem momentos que você está assim, que a única coisa que você quer é uma palavra. Você pega a Bíblia, Deus, fala comigo, Senhor. Pelo menos uma palavra para o meu coração acalmar. Aí você vem e abre a Bíblia, cai aonde? Em genealogia. Você vê que nem nisso ele fala. Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui agora e o Senhor vai falar comigo. Aí você vai lá com toda a fé, não, vai vir uma palavra que vai me dar paz. Aí você abre. Aí você começa. Fulano, filho de Ciclano, neto de Beltrano, que casou com fulano, que nasceu fulano. Mas Senhor, meu Deus, nem assim. E aí? O que você faz? Diga comigo, eu já recebi palavra suficiente para entender o que fazer no momento em que Deus não fala nada. Ah, Deus não está falando nada comigo agora, não tem problema. Eu já recebi palavra suficiente para acreditar, para me agarrar, para pegar elas e me posicionar. Eu já recebi o suficiente para saber o que fazer, ainda que o Senhor não esteja falando. Porque quando nós vamos lendo aqui, ó, Salmo 10. Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 43. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonastes? Por que tenho que viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Salmo 44. Acorda, Senhor, por que está dormindo? Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Salmo 74. Até quando ficará sentado aí, como se estivesse de mãos atadas? Salmo 88. Por que, ó Eterno, diga comigo, te fazes de surdo, porque mantens afastado? Senhor, o Senhor está se fazendo de surdo para mim, por que o Senhor está afastado de mim? A única coisa que eu quero é o Senhor, a única coisa que eu preciso é o Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Para ver o quão maduro você é, para ver se você precisa sentir algo, para ver se você precisa ver algo, para crer, para acreditar, para ver se você é igual Tomé, viveu comigo, morou comigo, dormiu comigo, acordou comigo, comeu comigo, e na hora que ele deveria ficar com tudo que ele tinha ouvido, com tudo que ele tinha aprendido, ele cede para as emoções. Não, só vou acreditar se eu colocar o dedo lá no buraco que as lanças causaram, os pregos causaram. Peraí, mas você não ouviu isso durante todo o ministério de Jesus, que ele iria morrer e que ao terceiro dia ele ressuscitaria? E por que agora, só porque aparentemente as coisas piorou, você age como se nunca tivesse aprendido nada?
Por que que todas as vezes que o dia mal chega, nós que nos relacionamos com Deus, nós que cremos em Deus, nós que estamos aqui, é inacreditável, o dia mal chega, parece que eu esqueço de tudo. Para onde foi cada palavra? Para onde foi cada direção? Ai, mas é que o desânimo bateu. Ah, mas é que a angústia bateu. Ah, mas é que o desespero bateu. Peraí, mas isso acontece com qualquer um. Mas o que que nós aprendemos? Olha o Salmo 89. Ó Senhor, onde está o seu antigo amor, que com fidelidade jurou a Davi? Peraí, o Senhor foi tão bom comigo há tempos atrás, o Senhor falou tanto comigo há tempos atrás, cadê tudo isso agora? Cadê esse amor? Diga comigo, está no mesmo lugar. Cadê esse Deus? Está no mesmo lugar. É que às vezes eu me envolvo tanto com os problemas que eu esqueço. Eu dou tanta ênfase às situações que eu acabo me esquecendo. Gente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele passou por esse momento, diga comigo, mas nunca desistiu de adorar e confiar no amor de Deus. Porque é óbvio, Deus nunca abandonou Davi. E ele jamais abandona aqueles que creem e confiam nele. A questão é, muitas vezes é necessário essa ausência para ele nos esticar. É necessário essa ausência para ele nos aperfeiçoar. É necessário essa ausência para ele elevar o nosso nível de confiança. Mas será que a resposta certa está sendo dada quando isso acontece? Porque é como eu costumo dizer, na música é lindo. Quantos cristãos que até choram e se emocionam cantando, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer é Deus, se a porta abrir é Deus, mas se fechar continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Mas e na prática? Se Deus fizer, Ele é Deus, maravilha, aí é fácil. Não, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, aí Ele não faz, eu não vou mais para a igreja, não está adiantando nada, eu fiz 7 domingos de jejum, e olha, nada aconteceu, nada mudou, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Ué, mas você não estava cantando agora há pouco, criatura? Que se Ele fizer, Ele é Deus, e que se Ele não fizer, Ele é Deus também, e agora você estava querendo parar, desanimar, só porque Ele não fez? Ou só porque algo não aconteceu? Isso aqui não é apologia para sofrimento, até mesmo porque você sabe que nós somos os primeiros a incentivar você a ter uma vida extraordinária, porque eu creio no significado do conceito de abundância. Quando está lá, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O conceito de abundância, diga comigo, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Você pode ir ao dicionário que você vai ver. Conceito de abundância, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Eu creio nisso. Só que não é todo o tempo que isso vai acontecer. E é quando isso não acontece que eu mostro para Deus o que realmente eu tenho dentro de mim. É em momentos assim que vai sair realmente o que está dentro. Deus, Ele estava lá, diga comigo, e Davi sabia que Deus não o tinha deixado. E ele deixa essas orações registradas dos seus momentos íntimos de dificuldade. Diga comigo, para mostrar que todos nós devemos crescer através da fé. Como, pastor? Ignorando o que eu estou sentindo no momento. Ignorando os pensamentos que vêm no momento. Calando todas as vozes que vêm naquele momento. Essa é a única forma. Davi não definiu a vida por um momento. Mas infelizmente a quantidade de pessoas que têm feito isso, simplesmente porque começa a acreditar que Deus me deixou. Ah, Deus não respondeu a minha oração, Ele não está mais comigo. Ah, Deus não fez o que eu queria, Ele não está mais comigo. Ah, Deus me abandonou. Não, às vezes Ele está lá, só analisando para ver o que vai sair de você. Até quando os sentimentos e as emoções vão determinar o que Deus é, o que Deus faz? Espera aí, nós precisamos aprender. Ele nos testa, diga comigo, Ele nos testa.
Porque Ele quer que cresçamos, gente. O Senhor não quer tecnons andando por aí, criancinhas, pequenininhos, filhos pequenos, imaturos. Ele quer ruiós, gente madura, gente que não precisa, se eu sinto, se eu não sinto, isso não afeta nada, se está bom, se não está, isso não afeta nada, eu simplesmente faço o que eu sei, porque eu sei que é certo, e acabou. É gente assim que Ele está à procura. Gente que amadurece, que cresce, crentes que acreditam na sua palavra, diga comigo, e o encontram nela, ainda que no silêncio. Ai, Deus não está falando comigo, não precisa, eu já tenho a palavra dele, eu consigo encontrar ele em cada palavra que ele vem falando comigo ao longo da minha vida. Não é porque ele não falou comigo agora que tudo acabou. Ah, eu não consigo ver Deus no momento que eu estou passando, não tem problema, eu vou ver Deus lá nas situações que eu já passei no passado, e que Ele esteve comigo. Se Ele esteve comigo lá atrás, Ele está comigo agora, então não afeta nada. Ah, eu não estou vendo Deus agora, não tem problema, na segunda-feira eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, na semana passada eu ouvi aquilo, acabou, eu encontro Deus ali, Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele disse que jamais nos abandonaria. Só que é o que eu comecei falando. Nem sempre eu vou sentir a presença dele, mas eu sei que todo o tempo ele está comigo. Eu posso dobrar os meus joelhos, orar, orar, orar e não sentir nada. Eu me levanto e isso não mudou nada, porque eu não preciso sentir. Eu sei que ele está comigo. Eu posso fazer a oração da minha vida e as coisas permanecerem da mesma forma, só que isso não muda nada, porque eu sei que Ele está comigo. Se Ele me visita, é maravilhoso. Se Ele não me visita, não muda nada. Se eu tenho alguma experiência naquele momento, é maravilhoso. Mas se eu também não tenho nenhuma experiência naquele momento, não muda nada. Eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo. Precisamos confiar que Ele está sempre presente, mesmo quando nós não sentimos. Parece que não está sendo ouvido. Quando ora, clama, pede uma palavra e parece que Deus não está falando. É nesses momentos que Ele nos ensina a confiar em tudo que já foi dito. Em tudo que eu já recebi. Diga comigo, durante todas essas semanas, temos recebido muitas mensagens. E quantas mais já recebemos? Quantas mais você já recebeu? Diga comigo, todas elas estão guardadas no meu coração. Então, se Deus não falar comigo hoje, não tem problema. Eu pego a palavra que já está guardada aqui dentro e continuo seguindo, sem parar, sem vacilar, sem desanimar, sem desistir, porque todas elas já estão aqui. Eu já tenho a voz dele aqui, eu já sei o que ele falou comigo. Ah, mas é que ele não falou nada. Eu fico com a última que ele falou. Ah, eu precisava tanto de uma definição, eu precisava tanto que Deus falasse comigo agora, e Ele não falou. O que eu faço? O que foi a última coisa que Ele falou? Fica com aquilo, e siga firme naquilo, e permaneça firme naquilo. Parece que não está sendo ouvido, mas é apenas Ele nos ensinando a crer e confiar em tudo que foi dito. Sabe por quê? É como a bispa falava domingo, é como nós falamos hoje. Todo cristão tem o seu momento de uma depressão espiritual. Aonde ele não vê saída em nada, aonde ele não vê solução em nada, aonde ele não consegue ver melhor em nada, e ele quer parar, ele quer desanimar, ele quer se isolar, ele quer se excluir, ele quer largar tudo, ele quer chutar tudo, ele quer parar com tudo, ele quer sair da igreja, ele quer entregar o uniforme, ele quer abandonar a obra, ele quer sair do trabalho que ele faz. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem o seu momento. E isso faz parte do processo. Por quê? Porque é normal para o meu amadurecimento. É normal para o meu amadurecimento. É doloroso, é perturbador. Diga comigo, mas absolutamente vital. Para quê, pastor? Para o meu desenvolvimento. Para o crescimento da minha fé. Já passei por isso. Já vivi isso. E o que eu faço? Continuo fazendo o que Deus espera de mim.
Uma das frases que mais me impacta em toda a Bíblia é aquela que Jó disse. Porque Jó viveu esse momento. E ele vira e diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive. Porque às vezes a gente floreia e tenta tirar um pouco do peso do que ele passou. Mas vem cá, vamos imaginar, vamos trazer para nós a cena. Você está aqui agora, acompanhando o culto. Daqui a pouco o culto acaba. O culto acaba, você cheio de alegria, mais um culto, mais uma madrugada, normal. Hora que você sai no estacionamento, o obreiro que estava no estacionamento dormiu, entraram e levaram o teu carro. Aí você, meu carro. Aí não dá nem tempo, o teu telefone toca. O seu vizinho, desesperado, ó, entraram na tua casa, roubaram tudo e colocaram fogo nela. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Você dá aquela bambeada, o telefone toca, é a polícia. Olha, aconteceu um acidente, toda a sua família acabou de morrer. Preciso que você venha no IML para reconhecer o corpo de todos eles. Não sobrou ninguém, morreu todo mundo. O que você faria? Porque foi isso que aconteceu com Jó. Era um dia normal. Ele era o homem mais rico do Oriente, com uma família linda, com resultados por toda parte. De repente, eu creio que ele deve ter acabado de tomar seu café da manhã, sentado ali, vê um servo vindo correndo. O que foi? Ó, roubaram tudo, ó, mataram tudo, ó, levaram tudo, ó, morreu, ó, caiu fogo do céu, ó, bandidos levaram, ó, seus filhos, caiu a casa, desmoronou, matou todos eles, não tem mais nada. Não tem mais nada. Se não bastasse, a doença o ataca e ele quase que apodrece em vida. Que razão que ele tinha para continuar crendo em Deus? Que sentimento ele tinha para continuar crendo em Deus? Que emoção que o apoiava na existência de um Deus? Nenhuma. Mas você vai ver aquele homem rasgando a roupa e dizendo: tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E aí entra o ponto que mais mexe comigo. Porque isso é saber quem Deus é, tá? Isso é saber o que Deus pode fazer. Imagina a cena, não tem como eu sentar aqui, mas imagina a cena, ele sentado num monte de cinzas, com um pedaço de telha, coçando aquelas feridas podres, aquela carne podre, e ele dizendo, simplesmente, eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos verá ele me exaltando sobre toda a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu sei que ele vive, e chegará a hora dele me levantar novamente. E ele estava lá, a cada coçada que ele dava com aquele caco de telha, eu sei que o meu Redentor vive, eu não preciso sentir para saber, eu não preciso ter as coisas favoráveis para saber. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mulher, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive. Vem os amigos, ó, você pecou, e isso e aquilo. Não, eu sei que o meu Redentor vive. O que eu mudo, o que eu sinto, o que eu estou vivendo não muda nada. Ele é Deus e continua sendo Deus, e Ele vai mudar essa situação. E acabou. No final daquele período que aproximadamente durou 11 meses, e Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele o dobro do que ele possuía. Eu simplesmente sei que o meu Redentor vive. Só que nessa busca, por isso que você não depende de sentimentos, porque o mesmo homem que disse isso, olha o que ele diz em Jó 22, Jó 23, 8 a 10. Diga comigo, eu vou para o leste, ele não está lá. Vou para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Diga, não o vejo no norte, porque está escondido. Olho para o sul, mas ele está escondido. Ele não conseguia ver Deus em nada no que ele estava vivendo, e ainda assim ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. E olha como ele conclui no 10, diga comigo, mas ele sabe para onde eu vou, e quando ele me testar, sairei puro como ouro. Eu posso não saber aonde Deus está nesse momento, mas Deus sabe aonde eu estou.
Eu posso não perceber que Deus está comigo, mas Deus sabe aonde eu estou e Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Gente, tudo isso eu quero que você entenda para a gente orar. Isso aqui é um teste de fé que todos nós precisamos enfrentar. Só que o problema é que, infelizmente, nesse ponto, a maioria desiste. A maioria desanima. A maioria se entrega. A maioria se envolve com um monte de coisas, ao invés de fazer crescer o que está aqui atrás de mim, ó, o relacionamento com Deus. Porque relacionamento não tem a ver com o que eu sinto. Imagina só, quem é casado aqui? Casado. Tem uma aliança? Vamos lá, eu me lembro. Lá em 2018, eu me lembro, eu estava aqui, ó, nessa posição, com a pastora nessa posição, o bispo Pedroso aqui. E eu me lembro de estar repetindo. Eu, Natan, te recebo, Gabriela, como a minha legítima esposa. Eu prometo amá-la e respeitá-la todos os dias da minha vida. Eu prometo ser fiel a você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na adversidade. Eu prometo amá-la, respeitá-la todos os dias da minha vida. Aí agora, só porque a situação muda, então acaba tudo isso? Não. É na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza, é na riqueza e na pobreza. Eu prometo amar, ser fiel, até que a morte me separe de você. Não é até o primeiro problema, não é até o primeiro desafio, não é até a primeira situação. Esse foi o relacionamento que eu assumi aqui. Não é até a primeira desavença, é até que a morte me separe. É a mesma coisa com Deus. Não é até o primeiro desafio, não é até o primeiro não, é até o fim. Enquanto Ele não voltar, ou enquanto eu não morrer, eu não o largo. Eu não paro, eu não desanimo, porque foi uma aliança que foi feita, onde eu jurei a minha fidelidade, não importa o que acontecesse. Não é porque eu estou tendo um problema agora que eu vou parar. Não, eu prometi, eu serei fiel. Então acabou. Então acabou. Deus quer saber se somos capazes de amá-lo, de obedecê-lo, de adorá-lo, mesmo quando não sentimos sua presença e não há sinal nenhum da manifestação da sua resposta. É como a Bíblia diz, em todas as circunstâncias deem graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu ainda falava de uma experiência que eu tive. Nós tivemos um mês maravilhoso. Fevereiro foi para nós o melhor mês do ano até então. Vivemos muita glória, mas também foi um mês de muito desafio. Com esse período das chuvas que deu no meio do mês, nós tivemos uma situação que acabou dando uma descarga elétrica na igreja. E assim, todos os equipamentos, equipamento de transmissão, câmera, computador, as televisões, tudo, queimou tudo, queimou tudo. Queimou tudo. Foi tudo, TV, foi computador, foi placa, foi câmera, assim, foi tudo. Cabos, foi tudo, devastou tudo. Todos os equipamentos. E naquele momento eu virei para o Senhor e eu disse, em tudo isso eu te dou graças. Aí, não bastava, eles estão mexendo no telhado que deu um problema, como foi esses dias todo de sol, eles estão lá mexendo, aí esse solão que está aqui, meu Deus do céu, 30 e poucos graus, não vai chover. Não fecharam, não tiraram as calhas e não colocaram. Na terça-feira, deu 6 horas da tarde, começa a chuva. E começa a cair água no altar, e molha instrumento, e molha a câmera, e molha computador, mas assim, de encharcar mesmo, molha tudo, vira um regaço. A hora que eu saio assim, que eu estou socorrendo os outros pontos, acreditando, não, nunca vazou ali, estou em paz. A hora que eu olho assim, a câmera assim, estava uma cachoeira, em cima da câmera, uma cachoeira.
E naquele momento a emoção vai lá em cima, né? A minha vontade era de catar o telefone. E não, vocês vão pagar tudo isso aqui, e tal, e tal, e tal, e tal. E naquele momento, opa, calma, não é assim. E aí eu acalmo, respiro, tal, beleza. Amanhã a gente vê o que aconteceu. Tinha tudo para estressar, para ficar revoltado. E fico em paz. Fico em paz. Os profissionais chegam. A hora que eu comecei a mandar o vídeo para eles, eles ficaram até com medo de ir, porque falou, nossa, a hora que a gente chegar lá amanhã, ele vai acabar com a gente. Né? Nossa, a gente vai escutar assim horrores. E tá certo, foi um erro nosso. E aí eles chegaram, e naquele momento é o que nós estamos aprendendo. Não é as emoções que me controlam. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer. O que eu sinto não muda isso. O que eu sinto não afeta isso. E a hora que eles chegaram, eu tratei normal. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, espera, os equipamentos estão secando, vamos esperar secar para ver. Depois a gente vê, fique em paz, vai fazer o trabalho de vocês e tal. Deixei tudo claro. Deu a tardezinha, falei, vem cá, vamos testar os equipamentos. Testamos, não aconteceu nada, funcionou tudo perfeitamente, não estragou nada. A câmera que ficou uns 20 minutos debaixo de água, que aí não tem como explicar. Está funcionando perfeitamente, não estragou, não fez nada. Computador que eu virava assim, ó, caía água, de tão encharcado que ficou. Funcionando perfeitamente, funcionou no culto, tudo normal, não estragou nada. Virei e eles ficaram, nossa, olha, nós não esperávamos essa reação. No final das contas, eles até viraram e falaram assim, ó, domingo eu vou vir com a minha esposa no culto, porque, não, isso aqui me ensinou demais. O que o Senhor fez, ninguém faz. Essa atitude ninguém tem. Domingo eu estou no culto, eu quero vir com a minha esposa, quero conhecer a igreja melhor. Por quê? Porque emoção, gente, nós vamos sentir o tempo inteiro, tá? Situações para nos chatear, nos entristecer, vai ter o tempo inteiro. E o que Deus quer? Deus nos quer amando, obedecendo, adorando, mesmo, diga comigo, mesmo, quando não sentimos nada, sem sinal algum, Ele quer que saia de nós o que Ele tem ensinado. Isso é relacionamento com Deus. É quando você sente, mas o que você sente não te domina mais. É quando você sente, mas o que você sente não tem poder sobre você. Mas infelizmente, o erro mais comum que os cristãos cometem, diga comigo, é adorar e buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, eu não dobro para ver uma manifestação sobrenatural. Eu dobro porque eu preciso de comunhão com Ele, sentindo ou não sentindo. Eu não vou orar para ter uma experiência, eu vou orar porque eu preciso de Deus. Se eu tiver uma experiência, isso vai ser maravilhoso. E se eu não tiver, isso não muda nada. O maior erro é que às vezes a gente quer ter experiências, quando na verdade eu deveria estar buscando Ele. Porque se eu estou buscando Ele, mais cedo ou mais tarde as experiências chegam. E eu não paro. Sensações, muitos buscam sensações. Se elas acontecem, acredita que Deus está. Diga comigo, e se não acontecem, desanimam e desacreditam de tudo. Deus nos quer dependentes dEle e da sua palavra. Peraí, se eu sei o que eu preciso corrigir, eu me arrependo de todo o coração, eu sigo na confiança, tudo o que Ele falou. Mas é o que eu falei aqui no culto dos jovens. Ah, mas é que agora ele não me respondeu. Criança, bebê, novo convertido, terá privilégios maravilhosos. Deus se manifestará constantemente de várias formas. Diga comigo, mas vai chegar um momento que vai cessar. Porque é hora de crescer. É a mesma coisa que você faz com o seu filho. Qualquer gracinha do bebezinho, você fica rindo, você acha lindo, maravilhoso. Vai chegar uma idade que isso cessa. Não, pode crescer. Pode crescer, isso aqui não mais. Ah, mas é que antes você achava graça. Realmente, antes você era uma criança, agora não mais. Então agora, muda, quero que melhore, quero que cresça. É lindo, nós chegamos em Deus, as nossas primeiras experiências são maravilhosas. Você ora hoje, amanhã você está sendo respondido.
Você pede hoje, amanhã aconteceu. Você busca algo hoje, você recebe assim, no estralar de dedos. Só que isso vai cessar, porque vai ter hora que você vai ter que crescer. Tem hora que você vai ter que orar, não é uma vez não, você vai ter que passar talvez um mês inteiro, um ano inteiro orando para uma definição acontecer. Por quê? Porque é hora de você crescer, é hora do amadurecimento chegar. É hora de nós desenvolvermos. Deus está sempre presente, ainda que não perceba. Sua presença, diga comigo, sua presença é tão profunda para ser medida por uma mera emoção. Ter Deus na minha vida é algo tão profundo que quando eu quero medir isso com uma emoção, eu estou diminuindo a profundidade do que é a presença de Deus. Ela não é uma simples emoção. Ele nos quer. Ele, diga comigo, Ele quer que você sinta a sua presença. Ele quer, porém Ele está mais interessado que confiemos nele e na sua palavra do que o que estamos sentindo numa oração ou no momento no culto. Ele quer que nós sentimos a presença dele, mas Ele nos quer muito mais confiando e crendo na palavra dele do que naquilo que nós estamos sentindo. Amém? Fique em pé, por favor. Isso eu quero que você entenda. Diga comigo, a fé e não sentimentos é o que agrada a Deus. Isso aqui, gente, tem que nos mover. É um relacionamento que é tão profundo que as coisas já não interessam mais como estão. É claro que eu quero que tudo esteja bem, mas também quando não tiver, isso não muda nada. Jó perdeu tudo num único dia. E ele continuou adorando e confiando nele. Deus num total silêncio. E Ele continua conosco, trabalhando em nosso favor. Ainda, quando você sabe que Deus está com você, não tem nada que te apoie, mas você sabe, não, Ele está no silêncio, mas Ele está trabalhando. Mais cedo ou mais tarde a glória dele vai se revelar, mais cedo ou mais tarde as coisas vão fluir, mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. O que eu não vou fazer é parar por causa disso. É desanimar por causa disso. Gente, vai ter dias que você vai vir no culto, vai ter uma manifestação do Espírito Santo, e você vai ver, às vezes, a bispa aqui sendo tomada pelo Espírito Santo, e a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo, e às vezes você vai estar ali com uma pedra de gelo. Eu vou ficar triste, se eu sei que Deus está comigo, isso não muda nada. Se eu sei que o que eu estou fazendo é certo, e que Deus, é claro, se eu estiver no pecado, aí eu tenho que mudar, eu tenho que o Espírito Santo não vai habitar em quem está sujo. Mas uma vez que eu sei que eu estou fazendo o que é certo, não é porque eu não senti Ele naquele culto que tudo acabou para mim. Não é porque eu não entrei naquele mover que tudo acabou para mim. Diga comigo, concentre-se em quem Deus é e na sua natureza imutável. O resto você ignora. O relacionamento com Deus é isso, eu vou me concentrar em Deus. Eu vou me concentrar na natureza imutável dele, independente de sentimentos. Eu vou me apegar ao caráter dele que não muda. Ao caráter dele que é imutável. Diga comigo, Deus é bom. E Ele me ama. E Ele está comigo. Diga, Ele sabe o que eu estou passando. Ele se importa e tem o melhor para mim. É um grande e maravilhoso plano. Então acabou. Nunca duvide na escuridão daquilo que Deus deu e te disse na luz. Nunca duvide. Quando Jó se desfez, Deus permaneceu em silêncio. E Jó encontrou os seguintes motivos para adorá-lo. Eu não vou ler as referências, mas os motivos são esses. Diga comigo, Ele é bom e amoroso. Diga comigo, Ele é o Todo-Poderoso. Diga, eu sei que Ele pode fazer todas as coisas e nada frustra seus planos. Foi esses os motivos. Diga comigo, Ele prepara em cada detalhe algo inédito na minha vida. Ele está cuidando de tudo, então eu estou em paz. Quando Jó estava lá se desfazendo e Deus em silêncio, ele foi encontrar motivos para permanecer fiel a Deus.
E um dos motivos que ele encontrou foi esse aqui, ó. Diga comigo, ele está no controle. Diga, ele tem um plano para a minha vida. Diga, ele vai me salvar. Que é o que eu disse logo mais. Eu sei que o meu Redentor vive. Acabou. Ah, mas eu sei que o meu Redentor vive. Isso para mim é o suficiente. É o suficiente. Confie que Deus cumprirá. Diga comigo as promessas que fez. Porque Ele vai. Então, para mim não muda nada. É 10 vezes? É 10 vezes. Ah, mas é 10 vezes, não é? Acabou. É 10 vezes mais. Acabou. Deus está nos levando para um nível mais profundo de maturidade. Porque uma amizade baseada em emoções, na verdade, é frívola. Não é inútil, não vai servir para nada. Diga comigo, não fique preocupado com problemas. Sabe por quê? Nenhuma circunstância na face da terra pode mudar o caráter de Deus. O que Deus é, Ele é. Nada muda isso. Então não fica preocupado com problemas. A graça continua em plena força. Ele é o nosso favor, mesmo que você não consiga senti-lo. Diga comigo, você é o que acredita. Então eu vou acreditar que Deus não muda e que Ele está comigo o tempo todo. Mesmo que eu orar e não sentir nada, Ele está comigo. E eu vou seguir. E eu vou insistir. E eu vou permanecer. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Olha para trás. Ah, mas agora? Não, Deus já fez lá, Ele vai fazer de novo. Deus me ajudou naquele momento, Ele me ajuda nesse. Olha para o que Deus já fez. Ainda nós falávamos, né? Se Deus nunca tivesse feito nada por nós, diga comigo, Ele ainda mereceria o nosso louvor. Gente, mas Ele está fazendo coisas em todo o tempo. Só a entrega de Jesus já fala por si só do amor dele para comigo, para com você. Ele não precisa ficar fazendo o tempo inteiro para eu acreditar. Basta eu olhar para tudo que Ele já fez. Ele não precisa o tempo inteiro estar me dando prova. Ele já me deu prova mais do que suficiente do que Ele é e do que Ele pode fazer. Então agora eu confio e vou. É igual aquela musiquinha. Eu seguro na mão de Deus e... não paro. Seguro na mão de Deus, meu filho, e acabou. Ah, mas não importa, eu seguro na mão de Deus e rompo com o que tem que romper, supero o que tem que superar, passo pelo que tem que passar. É o vale da sombra da morte, não tem problema, Ele está comigo, a vara e o cajado dele me consola, e eu sigo em frente. É o que eu falava ainda na semana passada para a igreja. Não deixa a Bíblia aberta lá só no Salmo, não. Que tem gente que está lá, Deus é o meu abrigo, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, mas está temendo tudo, está desesperado por tudo. Lembre-se, Deus permitiu que o seu filho fosse moído por nós, e tudo foi por amor, para que pudéssemos ser salvos. O que a bispa falou domingo? Diga comigo, Jesus desistiu de todas as coisas, para que nós pudéssemos ter todas as coisas. Ele morreu para que pudéssemos viver para sempre. Diga, Deus é real, a despeito de como se sente. Ele nos ama, Ele está conosco, independente de sentimentos. Eu confio no Senhor, porque o justo viverá pela fé e não pelo que sente. Então, nós estamos aqui, a madrugada está passando, e antes de eu finalizar, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, você que está na transmissão, você que está aqui, eu não sei quais são os acontecimentos, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais são as vozes que estão falando com você, só que eu quero te convidar para fazer algo, o que nós aprendemos aqui. Eu quero te convidar para isso aqui, relacionamento com Deus. Não importa o que você está vivendo, você é capaz de adorá-lo independente da circunstância? Você é capaz de adorá-lo, Senhor, as coisas não saíram como eu queria. Eu não sei, nós estamos entrando na reta final. Domingo agora nós vamos entregar o nosso propósito.
Domingo agora você vai devolver a Xerox. Nós vamos entregar o nosso voto. Semana que vem nós vamos pegar o azeite, corredor de carros, e ali se passou as 8 semanas do projeto de conquista. E às vezes você chega até agora e nada aconteceu. Às vezes você está até chateado porque tem coisas que não mudou, tem coisas que não melhorou, tem coisas que não se tornou real, tem coisas que não saiu como você queria. Mas eu quero que você fale isso para Deus: Senhor, eu não estou vivendo ainda o que eu gostaria, mas eu te louvo mesmo assim. Senhor, eu estou passando por problemas e talvez as expectativas que eu tinha mais uma vez foram frustradas, só que eu te louvo mesmo assim. Senhor, eu esperava que uma situação fosse resolvida e ainda não foi. Eu tinha colocado todas as minhas fichas que aquilo daria certo e que eu resolveria o meu problema logo logo, e ele não foi resolvido, só que ainda assim eu te louvo e te adoro. Sabe por quê, Senhor? Porque eu preciso do Senhor mais do que da solução de um problema. Eu preciso do Senhor mais do que a definição de uma situação, porque se o Senhor estiver comigo, mais cedo ou mais tarde tudo muda. Amém, minha gente? Então eu quero que você fale com Deus agora, eu quero que você fale com o Espírito Santo. É o momento de nos relacionarmos com Deus. A madrugada está aí, é um momento único, nós estamos aqui. Isso é sacrificial, isso não é fácil. Eu sei que o sono bate, o corpo sente, amanhã o corpo vai sentir os efeitos de tudo isso, mas uma coisa é certa: nós não estamos aqui à toa, nós não estamos fazendo isso por fazer. Senhor, se nós estamos aqui, é porque nós te amamos, Senhor, é porque o Senhor é mais importante do que uma definição, o Senhor é mais importante do que uma vitória. Meu Pai, se nós estamos aqui, é porque o Senhor é mais importante que um acontecimento. Se nós estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor é mais importante para nós do que a realização dos nossos sonhos, do que as materializações dos nossos projetos. Então é por isso, Senhor, é por isso que nessa madrugada aqui estamos nós para fazermos uma única coisa: adorar o Senhor. Aqui estamos nós, meu Deus, simplesmente para dizer que nós chamamos, que o Senhor é o nosso Deus, e que independente de como as coisas estão, independente do que nós estamos vivendo, eu posso dizer isso: Senhor, eu te amo, ainda que as minhas expectativas foram frustradas, ainda que os meus resultados não chegou, ainda que aparentemente, Senhor, nada tem melhorado, ainda que aparentemente eu tenho me sentido sozinho, eu tenho me sentido desamparado, eu quero nesse momento, eu quero deixar esse recado no mundo espiritual. Eu quero, Senhor, eu quero deixar esse recado para o diabo: eu ainda permaneço fiel ao Senhor, ainda que as coisas não mudem, ainda que os resultados não aconteçam, ainda que a minha vida não tenha mudado, ainda que eu estou chegando no final do propósito e ainda eu não vivi o que eu gostaria, eu não atingi o que eu gostaria, eu deixo isso claro: eu continuo amando o Senhor, Ele continua sendo meu Deus, ainda que nesse momento eu esteja doente, eu continuo amando o Senhor, eu continuo glorificando o Senhor, ainda que as situações permaneçam, eu continuo aqui, Senhor. Essa é a minha mensagem, essa é a minha resposta. Eu não deixo de te adorar, eu não deixo de te buscar, eu não deixo de render graças ao Senhor, porque eu preciso do Senhor, eu preciso mais do que tudo, eu preciso da sua presença mais do que tudo, e ela é tão profunda para mim, ela é tão importante para mim, ela é tão valiosa para mim, que não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que eu estou vivendo. É por isso, Senhor, é por isso que nessa madrugada nós nos reunimos aqui simplesmente para te adorar, simplesmente para dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, não importa como as coisas estão, eu te amo. O Senhor é o que eu tenho de mais valioso, porque resultado muda, porque conquista daqui a pouco chega, definição daqui a pouco chega. Então eu tenho o que eu já preciso, eu tenho o Senhor comigo, eu tenho a sua presença comigo, e eu sei que isso vale mais do que qualquer outra coisa.
É a hora de você falar isso para Deus. Ainda que o diabo tenta te convencer das coisas, ainda que as situações estão aí para te mostrar o contrário, ainda que você esperava tanto algo e isso não veio, e talvez você estava querendo se chatear, talvez você estava querendo se amargar por conta disso, você estava pensando já em amargar seu coração. Não, não faça isso. Não faça isso. Adore o Senhor. Simplesmente adore o Senhor. Lembra do Jó? Ele estava se coçando com um caco de telha, e ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Ele está comigo. Ele não me abandonou. Eu não estou sozinho. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte hoje, mas uma coisa eu sei: o Senhor está comigo. Ele está do meu lado. E eu me agarro a essa confiança. Eu me agarro a essa certeza. E eu sei, meu Deus, eu sei que com a Tua presença sendo real na minha vida, o que eu sinto não importa, o que acontece não importa, o que eu vivo não importa, porque eu já tenho o Senhor. Eu já tenho o mais importante. Isso é relacionamento com Deus. Isso é maturidade. Eu peço, Espírito Santo, nos leva para esse nível alto. O nível alto aonde nada mais importa. O nível alto aonde as coisas não mudam mais, aonde os acontecimentos não afetam mais. Eu quero poder permanecer nessa condição. Eu quero que a igreja permaneça nessa condição. Eu quero que o povo permaneça nessa condição. Então, Senhor, desenvolva esse relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós, e que uma grande transformação aconteça a partir desse entendimento, e que uma grande mudança aconteça a partir desse entendimento. Eu entrego, meu Deus, tudo ao Senhor. E é assim que eu finalizo esse momento, é assim que eu termino esse período de oração na madrugada, simplesmente dizendo: não importa o que eu estou sentindo, o Senhor é tudo para mim. Não importa, Senhor, se as coisas deram certo ou não, o Senhor é o que mais me importa. Eu estou aqui, Senhor, para dizer, com o meu coração rasgado diante de Ti, ainda que as expectativas foram frustradas, ainda que a notícia ruim chegou, ainda, Senhor, que situações que eu não esperava aconteceu, uma coisa é certa: eu Te louvo, eu Te amo, eu Te adoro. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Eu peço, Senhor, desenvolva em cada um esse relacionamento. Espírito Santo, entra em cada um agora, mostrando que a única coisa que ela precisa, que ele precisa, é o Senhor. Meu Deus, vai entrando nesses corações e tirando dúvida, medo. Vai entrando, Espírito Santo, e arrancando tudo. Aquilo que tem chateado, aquilo que tem magoado, aquilo que tem entristecido, aquilo que tem colocado em dúvida a natureza do Senhor dentro de nós. Que nesse momento, Senhor, a Tua presença possa colocar tudo no lugar. Que a Sua presença coloque nossas emoções no lugar delas, nossos sentimentos no lugar deles, e que isso não nos controle, que isso não nos domine. Meu Pai, que possa se levantar homens e mulheres para falar o que Jó falou, para viver como Davi viveu, para ter a atitude que José teve, em o nome do Senhor Jesus. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te amo, eu entrego cada vida ao Senhor, eu entrego a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela palavra, obrigado por esse momento, obrigado por podermos estar aqui, nos reunindo. Obrigado, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e crendo eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.